Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para gravar mais uma terça-feira no que eu vi e vivi na área de segurança do trabalho. E hoje, Álvaro Domingues, ele é engenheiro de segurança e também atua na área de qualidade e meio ambiente, quer compartilhar um pouco da experiência e da vivência dele com a gente. Espero que vocês curtam e aproveitem a história dele como uma troca de experiência. E se você ainda não é assinante do nosso canal e ainda não clicou nesse sininho aqui, ó, faça isso agora para ajudar a gente a levar esse conteúdo para a maior quantidade de profissionais possíveis. Valeu, fui! Olá pessoal, beleza? Agradeço demais o convite do Vitor, né, participar desse quadro em SST, o que vi e o que vivi. Então eu acho uma forma bem genuína, uma forma bem franca de compartilhar o conhecimento com vocês, passar um pouco, né, de toda a nossa experiência, todo o nosso know-how aí, né, nesse tempo de carreira, nesse tempo de trajetória em segurança do trabalho. E eu vim hoje aqui falar um pouco da minha, né? Me chamo Álvaro Domingues. E tudo começou, né, com o curso técnico em segurança do trabalho. Então eu sou formado, né, em técnico em segurança do trabalho pelo Senac, também do Rio de Janeiro, igual o Vitor, né? Então eu sou técnico em segurança do trabalho. Depois eu fiz engenharia ambiental, né, na Veiga de Almeida. Logo em seguida eu fiz a pós-graduação, né, que o foco sempre foi segurança do trabalho. Sempre foi fazer engenharia de segurança do trabalho. Então, na minha cabeça, lá naquela época, né, já pensando que seria a engenharia mais fácil, eu escolhi a engenharia ambiental. Inocência da época, né? Mal sabia eu que todas as engenharias tinham mesmo cálculo, né? Então, nos primeiros 2 anos, todas as engenharias são parelhas, né? Todas as engenharias são cálculo, a parte básica da engenharia. Então, não tem essa de mais fácil, mais difícil, tudo é o mesmo nível. Então, primeiro paradigma aí quebrado foi nesse momento aí de escolha de engenharia ambiental. Então, eu segui na engenharia ambiental, né? Fiz engenharia ambiental na Veiga, me formei e aí posterior fiz o curso, né, de pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho para me tornar engenheiro de segurança do trabalho. E aí que foi um diferencial assim na minha carreira. Sempre querendo buscar o conhecimento, sempre querendo me aprimorar, sempre querendo me atualizar, né? Eu sempre busquei, né, isso, sempre estar inovando, sempre estar buscando o conhecimento. E com isso, quando eu estava fazendo o curso de engenharia, pós-graduação de engenharia e segurança do trabalho, eu resolvi fazer outra vez o curso técnico em segurança do trabalho. É isso mesmo. Eu fiz 2 vezes. Tenho 2 diplomas de técnico em segurança do trabalho. Pelo Senac em 2008 e aí depois de 2016 eu fiz pelo Instituto Federal Fluminense, né? Eu sou né, técnico em segurança do trabalho aí, né? Tenho esses 2 diplomas aí. Então, eu coloco no currículo, eu coloco técnico em segurança do trabalho ao quadrado. Então eu sou mais técnico de segurança do trabalho do que propriamente dito engenheiro, né, em questão de quantidade. Mas, né, aí eu fiz, né, engenharia de segurança do trabalho também, né, junto com o técnico. Depois eu continuei fazendo, fiz engenharia de qualidade, né, e na sequência emendei com um mestrado em engenharia ambiental. Mas o caos, né, que eu quero falar com vocês foi lá atrás. Vamos voltar um pouco aí e vamos voltar para o meu primeiro emprego como técnico de segurança do trabalho. Mais especificamente, no meu primeiro dia de técnico de segurança do trabalho. Repito, meu primeiro dia. E nesse primeiro dia, né, como de costume, o RH chama, né, para fazer integração, para fazer familiarização, mas não. Comigo foi um pouco diferente. Comigo foi um pouco inusitado. Um tanto quanto inusitado. No meu primeiro dia, repito, no meu primeiro dia, eis que aparece o fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, extinto, né? Agora Ministério da Economia. O fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, o auditor, né? Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, bate lá na porta da empresa, justamente no meu primeiro dia de trabalho. E aí
nesse meu primeiro dia de trabalho, o RH me chama e fala o seguinte: Álvaro, o fiscal do Ministério do Trabalho está aí e eu preciso que você o acompanhe pela empresa, porque ele vai fazer uma inspeção, no caso, uma vistoria. E, cara, foi um mix de sensações naquele momento. Primeiro, a emoção de ter conseguido meu primeiro trabalho. E aí, né, a alegria, né, gigante, né? Isso é indescritível. Imagina só, o seu primeiro dia de trabalho, né? Muito bom, ainda mais na área que você gosta, né? Você ama, na verdade. E a segunda emoção foi um mix meio estranho de, cara, medo, insegurança, tudo naquele segundo, tudo passou pela minha cabeça, né? Tudo misturou tudo um pouco. E aí o seguinte, eu, né, como na qualidade já de fichado, de técnico de segurança do trabalho, eu tive que acompanhar o fiscal do Ministério do Trabalho. Fato. E aí tava indo, né? Enquanto eu tava indo encontrá-lo, tava vindo na minha cabeça tudo que eu aprendi em sala de aula, tava tentando, né, buscar na memória todo o aprendizado, tudo que a parte teórica, né, que a gente vive, que a gente aprende, tudo veio na cabeça. Mas ao mesmo tempo que esse segundo veio tudo na cabeça, tudo deu um branco, né? De frente com um auditor fiscal, né? Alguém que está te fiscalizando, alguém que tá te julgando de alguma forma, né? Tá te medindo, ou seja, quando você passa por uma prova, é natural essa sensação de insegurança, né? Dá até um branco. E assim, não foi diferente comigo, tá? Eu fui junto com o fiscal do trabalho, então eu tava conhecendo a empresa junto com o fiscal que estava me inspecionando, que estava, né, me fiscalizando na ocasião. E aí, nesse momento, né, eu parei um pouco de ficar com medo e comecei a observar o que ele falava para mim em questões de não conformidade. Então ele ia apontando e aí eu comecei a observar o comportamento, né, a postura do fiscal do Ministério do Trabalho, que ao ver alguma coisa que não condizia com a norma regulamentadora, ele não só falava que estava, né, que estava não conforme, como também justificava e apontava o porquê, né? Não falava só o que estava de errado, ele falava o que, o porquê e ainda embasava, fazia um link com uma norma regulamentadora. Eu achei aquilo de muita presteza, né? Muita sensibilidade, muita hombridade dele, que ele reparou que eu era inexperiente na área de segurança do trabalho. Então, eu comecei a olhar aquilo ali como um ensinamento. E aí trocou um pouco, né, de figura. E aí começou a ficar de uma coisa que era temerosa, ou seja, medo, para admiração. E aí quando eu comecei a enxergar isso, e aí o desdobramento dessa fiscalização, dessa auditoria também foi muito bacana. Então, repara bem, no meu primeiro dia, estou eu acompanhando o fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, e aí ele começa a apontar uma série de itens a ser, né, consertado e ajustado perante a norma. E eu só tô ali anotando, né? Anotando. E aí no final da auditoria, né? Eu conversei com ele, expliquei minha situação, falei tudo, abri o jogo com ele me deu as não conformidades, na verdade a notificação ainda não era ainda a questão de multa, né? A partir daquele momento eu ainda tinha como defender, ainda tinha como fazer uma série de defesas e argumentos, né? Ou contra-argumentos para com aquele levantamento, aquela notificação, mas eu recebi aquilo, né, e falei, poxa, não, essa é a minha chance de cheguei na empresa agora, justamente nesse meu primeiro dia, que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer de começo, né, por onde começar, a gente fica meio perdido. E aí comecei a olhar aquele fiscal como uma diretriz, né? Pô, cara, foi uma das melhores coisas que podia me acontecer, né? Pensa só, você no seu primeiro dia de trabalho, uma autoridade, que o fiscal do Ministério do Trabalho é uma autoridade, né, naquele assunto, e uma autoridade veio na sua empresa, fez um diagnóstico, fez um levantamento para você do que estava errado, e você agora vai tratar. Então foi assim que eu olhei aquilo, e foi assim que eu encarei. Então ele me deu a diretriz, me deu o que era, né, primordial para eu tratar. Eu peguei aquelas não conformidades, tratei,
esbocei, sem muita técnica, porque eu não tinha muita expertise nessa área, não tinha muita experiência, muita bagagem, mas sem muita técnica, eu peguei aquela notificação, montei um plano de ação, meio sem muita técnica, e levei para o meu empregador, que era o administrador da época, o chefe, a alta direção. Então, levei, e mais uma coisa boa que eu tiro uma lição aprendida disso. Naquele momento, a autodireção olhou com aquele relatório que eu fiz, com esboço, sem muita técnica, e falou assim, cara, te dou carta branca e faz, né? Faz acontecer. Ou seja, eu comecei a aprender a maneira de trabalhar na empresa, né? Top-down, indo direto né? Eu tinha toda a liberdade para ir na autodireção. Top-down, ou seja, começa de cima para baixo, que funciona, é assim, né? Ponto pacífico isso, até hoje. E com prioridade, ou seja, tudo que eu levei para eles era prioridade, porque senão ia ser multado, senão aquilo ia se transformar em multa. Então, ia perder dinheiro. E aí eu comecei a entender a fala do empresário. E aí comecei a facilitar a minha fluência aí pelo trabalho. Então, aquele fatídico dia, que foi o meu primeiro dia de trabalho, minha primeira a fiscalização do Ministério do Trabalho também, me ensinou muito. E é esse caso que eu queria compartilhar com vocês, porque aquele específico dia moldou o que eu sou até hoje. Inclusive, tudo que vem de auditoria, né, que hoje eu atuo muito, né, nessa vertente de auditoria. Eu passei por algumas empresas, inclusive pelo INEA, né, passei pelo INEA. Aí voltei para a parte de engenharia de segurança, atuo hoje como auditor. Então, o que eu faço? Eu audito, e aí muito influência, olha que bacana, influência do meu primeiro dia de trabalho lá atrás, 2011. Hoje, eu faço auditoria em empresas para uma empresa de exploração de petróleo muito grande aí. Então, todas as empresas que trabalham para ela, eu audito, né? Faço auditoria nessas empresas no QSMS, qualidade, segurança, meio ambiente. Então, eu faço auditoria. Então, isso foi muito bacana e eu acredito que no primeiro dia de trabalho de um técnico de segurança do trabalho, né, não passar por uma auditoria do Ministério do Trabalho e Emprego, mas sim fazer um diagnóstico da empresa como um todo, para você ter noção e saber onde começar. Né? Naquela ocasião, eu não saberia por onde começar se eu não tivesse passado por essa inspeção. Então, o que ele fez? Ele me deu a diretriz, me deu a prioridade, por onde atacar primeiro. E aí eu tive essa noção muito aprofundada do que é prioridade, dar prioridade ao que de fato é prioridade. Então, isso foi uma passagem bem importante. E o que eu deixo de mensagem para vocês, com base nisso, é exatamente isso. Ao começar numa empresa, né, faça um diagnóstico dessa empresa, veja como que estão as coisas, o que está de positivo para você exaltar, o que está sendo feito de positivo, e o que está de negativo você fortalecer e trabalhar, né, com uma prioridade aí para você reverter isso e ficar tudo conforme, tá ok? Queria agradecer de novo o nosso amigo Vitor aí. E ó, então é isso, pessoal, foi excelente compartilhar um pouquinho aí da minha história. E querendo saber um pouco mais, ou querendo saber alguma coisa na área de sistema de gestão de segurança, né, SST, fica à vontade, né, para perguntar. Siga nos canais aí das redes sociais, LinkedIn, né, Álvaro Domingues, Instagram, álvaro.domingues, Twitter, e já, né, tão breve aí, ainda não tem um canal no YouTube, mas já a gente tá também providenciando isso aí, beleza? Até mais.